Olá, o Web Summit Porto Gente está no Sheraton Reserva do Paiva, em Cabo de Santo Agostinho, próximo a Recife, capital pernambucana. Nós viemos acompanhar o Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, organizado pela OAB. Viemos também conversar com a organizadora e presidente da comissão local, doutora Ingrid Zanella. Ela falou um pouco a respeito de acidentes marítimos e portuários. Vamos acompanhar. Ingrid, eu queria que levasse ao público um pouquinho sobre uma questão que nem sempre é tratada quando se fala de acidentes. O que fazer com a remoção dos destroços de uma embarcação que sofreu um acidente no mar? Muito obrigada pelo convite, é uma honra poder estar participando. Quando acontece um acidente marítimo e portuário, né, a depender da área onde ele se encontre, diversas responsabilidades são suscitadas. A responsabilidade administrativa, existirão multas, tanto pelos órgãos estaduais como federais do meio ambiente, a depender da localidade, bem como a responsabilidade pelo crime ambiental que pode ocorrer, pela poluição, e também o que fazer com o casco naufragado, se o acidente resultar de uma perda da embarcação com o seu naufrágio e a sua dificuldade de remoção. E, de acordo com a nossa lei, em regra, caberia ao proprietário da embarcação fazer essa remoção. Só que não é um procedimento simples. Eu acho que os órgãos e os atores do setor, eles precisam ficar atentos que num acidente como esse, todo mundo terá que ter um problema. E nós temos que nos unir e identificar qual é a melhor solução. Não existe uma possibilidade de um órgão, uma autoridade determinar que haja uma remoção de um casco naufragado em 1, 2, 10 dias ou um mês, porque esse é um procedimento muito difícil. A embarcação, quando ela sofre um naufrágio, quando ela naufraga, em regra ela vai perder a sua característica de embarcação e ela vai virar um casco naufragado. E existirá então a necessidade de se estudar os planos de remoção. Se essa embarcação, o casco, ela suporta essa operação do wreck removal, de remoção do casco, se ele conseguirá suportar uma operação de salvatagem marítima, como os órgãos da autoridade marítima devem atuar de acordo com as normas da autoridade marítima, que existe uma norma específica para esse tipo de operação. Como devem ser os planos? A questão do óleo. A operação de salvatagem de um casco naufragado deve ser acompanhada sempre de uma contenção permanente de possíveis derramamentos de óleo. E também uma coisa que se suscita é que, grande parte dos casos, a embarcação ela é reflutuada, rebocada, para ser naufragada em um outro canto. E quem determina esse ponto de fundeio, esse ponto de naufrágio, o ponto que a embarcação pode ser lançada do mar, é a autoridade marítima. Em poucos casos, a embarcação ela é reflutuada e é cortada para ser vendida como sucata. Mas o casco naufragado ele deixa de ser uma embarcação, a depender se ele suportar a operação de salvatagem com a autorização da autoridade marítima, ele pode ser reflutuado para ser naufragado em outro canto ou ser reaproveitado enquanto sucata. Em outros casos, inclusive, se o naufrágio se o casco foi aproveitado logo após o cometimento do naufrágio, se a estrutura física da embarcação ainda suportar, ela pode ser conduzida a um estaleiro, se existe segurança marítima para tal, e ser reaproveitada, nada impede. Mas o pior problema é o que fazer com o casco naufragado, porque às vezes nem se tem a tecnologia necessária para aquela embarcação ser removida a contento, com a segurança marítima e ambiental que é necessário nesse tipo de procedimento. Ingrid, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da função do órgão ambiental. Ele pode ser responsabilizado no caso de um acidente marítimo? Excelente, Bruno. Sempre quando existe um acidente ambiental marítimo, nós temos o campo de responsabilidade civil, administrativo e penal. E aí a gente vai ter que analisar essa atividade e aquele empreendimento, se ele tinha o que a norma ambiental, o que as leis ambientais exigem, se ele era licenciado, se a gente está falando de um porto, se ele tinha um estudo de impacto ambiental, se ele tem os cadastros, se ele faz as auditorias periódicas que são obrigatórias. Nesse caso, se um empreendedor, se um empreendimento estiver funcionando, licenciado, porém sem atender
os regramentos necessários, a gente pode sim suscitar a responsabilização do órgão ambiental, inclusive numa ação de regresso, porque quando as embarcações vêm para os nossos portos, eles criam uma expectativa de que nós cumprimos os tratados internacionais que são ratificados pelo Brasil, como, por exemplo, o Plano Emergencial Individual. Não existe mais a possibilidade de um porto atualmente ser licenciado sem ter os planos emergenciais para a contenção do derramamento de óleo. Então, é necessário uma análise casuística e se perceber que, de fato, o empreendedor, mesmo licenciado, não tendo cumprido as normas e as exigências ambientais, a depender do caso, sim, os órgãos ambientais também podem ser responsabilizados no âmbito civil. Bom, Ingrid, agradeço a sua atenção por ter dividido o conhecimento aqui com a gente, com o público do Web Summit. Aqui embaixo você encontra outras informações sobre legislações e tudo que foi tratado conosco aqui junto com a Ingrid. Muito obrigado e até a próxima.